O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, revogou a decisão que exigia do antigo COAF a apresentação de documentos dos últimos 3 anos referentes a 600 mil pessoas físicas e jurídicas do país. Toffoli, que já tinha acesso aos relatórios de inteligência financeira, afirmou ontem que as informações prestadas pelo órgão foram satisfatórias. Segundo o ministro, nenhuma informação sigilosa foi acessada pela Corte. Também ontem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou ao Supremo que mais de 900 relatórios foram encaminhados pelo antigo COAF ao Ministério Público Federal nos últimos 3 anos de maneira espontânea. Aras esclareceu também que a atividade de intercâmbio de informações entre a Unidade de Inteligência Financeira e autoridades competentes não permite a ampliação ou o direcionamento arbitrário das informações financeiras, mas tão somente a mera correção de eventuais erros materiais. E aí, Vera, essa decisão do Toffoli? Foi premido, né? Premido pela sociedade, premido pela imprensa, que foi quem noticiou a decisão dele de pedir esses dados. Foi um furo da Folha de São Paulo, depois estendido por todos os outros veículos que mostraram que também os dados da Receita Federal haviam sido pedidos por ele, e ele revogou as 2 decisões. Primeiro, a referente ao COAF, depois o outro trecho que falava também dos dados da Receita que ele tinha pedido. A justificativa do ministro para pedir esses dados era que, para tomar a decisão que vai ser julgada amanhã, os ministros precisariam saber a relação de quem acessou esses dados, que tipo de informação as pessoas tiveram, se isso configuraria quebra de sigilo ou não. Mas aí ele próprio exorbitou, pediu acesso a dados que não são relativos a pessoas com foro no Supremo, que não dizem respeito a pessoas investigadas, e isso daria a ele e aos outros demais ministros do Supremo, a quem acessasse as senhas ou os dados enviados, o poder de fazer vários cruzamentos, de ter acesso a informações, essas sim protegidas por sigilo. Então, era uma clara exorbitância. O ministro tentou justificar por alguns dias, mas diante da gritaria geral do Ministério Público, da imprensa, e também da sociedade, teve de recuar. Importante isso, importante quando os outros organismos da sociedade funcionam como o freio e o contrapeso a decisões de uma instância tão poderosa e que está se tornando cada vez mais poderosa, como é o Supremo Tribunal Federal. Ele poderia rever também outras decisões que se inscrevem nessa mesma categoria de arbítrio, de exageros e de coisas que o Supremo tem feito e que exorbitam a sua alçada. Por exemplo, o superinquérito que está nas mãos do Alexandre de Moraes. Todo esse tumulto que precedeu a decisão de amanhã sobre dados do COAF, Vitor, mostra que a Corte está muito dividida a esse respeito. O fato de o presidente, que é autor da liminar, cujo mérito vai ser analisado, ter pedido esses dados como subsídio dos colegas, demonstra que ele está querendo reunir informações, reunir contribuições para a sua própria tese, de que esses dados estão quebrando o sigilo fiscal de investigados, eventualmente de pessoas cuja movimentação financeira ou tributária é informada pela Receita e pelo COAF. Então, já vou me adiantar em relação à nossa segunda lauda, porque é o mesmo assunto com 2 desdobramentos. O fato da manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ter sido pela manutenção da atual maneira de compartilhamento desses dados, dizendo que isso é importante para investigações e que o Brasil pode ter prejuízos caso isso mude. Muita gente me escreveu, veja como o Brasil está confuso e de pernas para o ar. Muita gente me escreveu dizendo assim, o que o Aras quer com isso? Que decisão esquisita, ele sendo a favor das investigações, ele é o Procurador-Geral da República. E o fato dele ter feito uma manifestação que qualquer Procurador-Geral da República faria, causou espécie em procuradores, em fontes, as pessoas querendo ver alguma intenção esquisita, porque até aqui ele tem sido um Procurador-Geral da República muito mais retranqueiro do que os seus antecessores. Então, nesse caso, ele deu uma decisão semelhante aqui, por exemplo, a Raquel Dodge daria, pedindo para que o Supremo reveja, derrube a liminar do Toffoli a esse respeito. Então, essas coisas todas são demonstrações de como as coisas estão embaralhadas, estão esquisitas no Brasil, com as pessoas, vez ou outra, exorbitando a linha, o limite do que é a sua atribuição institucional. Você, Josias?
Eu acho que não se pode chamar de recuo a decisão do Dias Toffoli de revogar a ordem que obrigou o COAF a fornecer para ele uma senha de acesso aos dados sobre movimentações bancárias suspeitas que foram colecionados nos últimos 3 anos. O recuo pressupõe uma pisada no freio e o engate da marcha ré. O movimento do Dias Toffoli foi mais brusco, ficou muito parecido com um cavalo de pau. E agora, nessa terça-feira, ele desistiu também de apalpar ali os dados que ele havia solicitado para a Receita Federal. Enquanto operava no escurinho do sigilo processual, o Toffoli achou que seria uma grande ideia cavar um túnel ligando o gabinete dele aos arquivos secretos dos órgãos de controle da República. Com uma curiosidade inaudita, o Toffoli tinha planejado observar a silhueta bancária e fiscal de autoridades e políticos que foram fisgados pelo antigo COAF em movimentações suspeitas. De repente, a reportagem da Folha de São Paulo acendeu a luz. Quando foi apanhado no contrapé, o Toffoli mandou dizer, num primeiro momento, que não comentaria, porque a coisa estava incluída num processo sigiloso. Depois indeferiu um pedido, na última sexta-feira, de reconsideração que foi feito pela Procuradoria, pelo Augusto Aras, e pediu dados adicionais. Agora ele diz ter recebido informações que dispensam o acesso aos arquivos. Ora, ele poderia ter requisitado essas mesmas informações no mês passado, quando pediu acesso aos dados sigilosos. O Toffoli está saindo de fininho no instante em que ele percebeu que a sua incursão pelos arquivos do COAF deixaria um rastro. O gabinete do Toffoli teria que fazer um cadastro, utilizando a senha que identificaria os passos dele no sistema, tudo ficaria registrado ali, todo mundo saberia quais foram os dados consultados pelo Toffoli, pelo gabinete do Toffoli ou qualquer outro ministro que utilizasse a senha. Tudo isso com a luz acesa. Então, até a banda muda do Supremo estava ameaçando levar a boca ao trombone no julgamento que está marcado para quarta-feira, quando o tribunal vai decidir o que fazer com essa liminar esquisita que o Toffoli deu em julho, transformando o COAF num arquivo morto. E tem 4 meses que o COAF opera como um arquivo morto. Então, por isso o Toffoli deu o cavalo de pau, porque a luz estava acesa. Constantino. O ministro Dias Toffoli fez aquilo que a gente chama de se colar, colou. E não colou. Ele tentou meter a mão grande e ter acesso a tudo que é dado sigiloso, sendo que ele já foi o responsável por uma decisão de suspender julgamento de quase 1.000 inquéritos por conta do COAF. E da mesma forma arbitrária com a qual ele exigiu essas informações, ele revogou a própria decisão também de forma arbitrária e sem muita explicação, ou seja, de forma opaca, sem transparência. Ele não conseguiu explicar muito bem exatamente por que precisava dessas informações todas, que ele solicitou, e ele também decidiu não mais ter acesso e sem grandes explicações. E ainda se coloca sempre em nome do coletivo, do todo, falando como se fosse o Supremo Tribunal. Só que não foi o STF que solicitou, foi o ministro Dias Toffoli. Então, tudo isso mostra, de fato, as suas inclinações e seus pendores um tanto com inclinação para ser um imperador, o Big Brother do Brasil. Vários fatores, alguns fatores importantes, levaram a esse recuo ou esse cavalo de pau. Um deles, precisa ser reconhecido, é o papel da imprensa. A imprensa que eu vivo criticando, que tem um viés ideológico, uma visão progressista de mundo que muitas vezes acaba sendo injusta ao lidar com figuras da direita, né, conservadores e tudo mais, e de certa forma poupa figuras da esquerda, mas ainda é, com todos os defeitos, aquele instrumento de peso e contrapeso que lança luz sobre aquilo que poderosos adorariam manter no escurinho, né? Então, se depender de sites obscuros, bajuladores ou que fazem campanha sempre do contra também, e nada de jornalismo, né? Nada disso viria à tona. Então, foi muito importante o furo da Folha de São Paulo, que é um jornal claramente com uma pegada progressista, mas que faz jornalismo, não obstante isso. E está aí o resultado importante. Além disso, teve uma pressão muito grande da sociedade, no rastro da imprensa e de várias autoridades, né? Até a OAB se manifestou, procuradores, houve uma chiadeira muito grande
porque, de fato, o Toffoli ultrapassou qualquer limite do razoável com essa decisão. Ele já vem testando os limites há muito tempo. Com essa decisão, ele ultrapassou qualquer limite, pegou muito mal, né, e houve uma reação em cadeia muito forte. Então, mostrou que ainda existe o mecanismo de pesos e contrapesos no país, não existe um poder absolutista acima do bem e do mal e da própria Constituição, da qual deveria ser o guardião e muitas vezes é o primeiro a rasgar. Então, tudo isso acho que serviu como pano de fundo para esse recuo tático. E, principalmente, já apontado pelo Josias, principalmente a questão também da sacada, né, de que a chave que dava o acesso à mina de ouro que Toffoli estava de olho era uma chave digital que deixava rastros. Fosse uma papelada infindável em caixas que tivessem chegado lá no Supremo Tribunal Federal, já teria tudo sido copiado, o Toffoli já teria botado seus assistentes para ter acesso ao que ele provavelmente está de olho, né? E tudo isso teria sido águas passadas e leite derramado. Então, pelo fato de ter que deixar a sua impressão digital, eu acho que foi um fator muito importante para coibir e torná-lo um pouco mais tímido no seu ímpeto autoritário nessa questão. Em relação ao Aras, né, que a gente vai falar mais, mas eu penso o seguinte, está havendo muita teoria conspiratória de um lado ou de outro. Alguns acham que é absolutamente normal a postura dele, porque é o que se espera de um PGR, e outros estão já imaginando um jogo de xadrez de 4D, onde ele está apenas fazendo um jogo de aparências para o acordão e tudo mais. Eu acho que não cabe nenhuma coisa nem outra agora. O Aras vem dando sinais de que o ceticismo em relação à sua indicação era válido, ele era alguém que não gozava de tanta confiança dessa ala lavajatista, que quer o combate à corrupção e tudo mais, e achava que não era o nome mais adequado para isso, e ele vinha dando sinais de que talvez não fosse um PGR totalmente independente e comprometido com esse combate à corrupção. Quando ele toma uma decisão correta, acertada dessas, é óbvio que essa narrativa sai enfraquecida, isso precisa ser reconhecido, né? A tese do acordão está sob júdice, né? O veredito ainda não saiu em definitivo, mas fica enfraquecida a teoria. Por outro lado, é óbvio que isso não é apenas uma coisa normal que qualquer PGR faria, né? Isso é um sinal de que ele está se posicionando, era uma demanda que existia, e ele está se posicionando de forma firme e na direção correta em relação a uma questão sensível e que estava gerando ali uma apreensão na sociedade. Ou seja, é preciso reconhecer quando acerta e aplaudir. E continuar sempre acompanhando, julgando e de forma independente, que é o que se espera da imprensa.